Olá, amigos da TV Mundo Maior. Dia 20 de agosto, às 5h30 da manhã, um jovem de 20 anos sequestrou um ônibus no estado do Rio de Janeiro, que cruzava a ponte Rio-Niterói, fazendo mais de 30 pessoas reféns. Após 4 horas de negociações, o sequestrador foi neutralizado com pelo menos 5 tiros de um atirador de elite. André, nesses casos, mais especificamente no sequestro, existe algo na doutrina espírita que explique esse tipo de comportamento? Nós vivemos tempos muito difíceis, né? Especialmente o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Muito se fala acerca da relação de causa e efeito dentro da doutrina dos espíritos, quase sempre atribuindo a um fenômeno de encarnações passadas, a apagar algo que se fez, o que é um engano, uma bobagem. Neste caso em questão, o que nós vemos muito claramente é que este aumento de violência que se deu no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro se deve muito em relação aos péssimos governantes que lá estiveram ao longo dos últimos anos. Não é à toa que, se não me engano, é em número de 5 os ex-governadores que ou estão presos ou estão respondendo processos, né? E a relação de causa e efeito se dá onde? Ao que nos parece, o nosso irmão estava tendo um surto psicótico. Será que se o Sistema Único de Saúde e o Sistema Público de Saúde do Estado do Rio de Janeiro estivesse funcionando, esse recurso não chega porque ele é desviado, ele não teria tido um bom atendimento psiquiátrico, medicamentoso, né? Será que se os recursos não fossem desviados, né, da maneira como tem sido em todo o Brasil, mas muito especialmente no Rio de Janeiro, não haveriam psicólogos nas escolas, né? Ou mesmo nos bairros para poder ver aquelas pessoas que estão em um processo de descaminho psíquico, né? Ou seja, há sim uma relação de causa e efeito que pode vir da vida anterior deste nosso irmão, que partiu de forma tão violenta para a espiritualidade, mas há especialmente uma relação de causa e efeito por estarmos sendo omissos e incompetentes com a gestão da coisa pública. Nesse assunto de causa e efeito, será que o William Augusto da Silva, que foi o sequestrador, ele desencarnando, como fica a lei de causa e efeito no plano espiritual? Sem dúvida ali nós podemos contar com a influenciação espiritual obsessiva, né? Uma desorientação completa. Em boa parte das psicoses, a mediunidade está presente, ou seja, a pessoa é médium, não sabe que é médium, sofre a interferência de espíritos de baixa frequência, muitas vezes inimigos desta ou de outras vidas, que entram nesse psiquismo e vão criando fantasias, e que essas fantasias vão se tornando realidades, né? Então, não raro, o psicótico, ele se vê atacado por insetos, por animais, por pessoas, por espíritos, e muitas vezes esta visão, ela não é só uma criação da mente, mas ela é uma realidade do campo espiritual para o campo material, e isso o deixa completamente desnorteado. Nós precisamos levar em consideração que Deus é soberanamente justo e bom, e Pai de todos nós. Meu pai, seu pai, pai do irmão, da irmã que nos assiste, pai dos 30 e poucos reféns e pai do William, né? Então, há os atenuantes. Que atenuantes são esses? Provavelmente ele não estava gozando das suas faculdades mentais de forma ordenada, né? Então, é um atenuante. Outro atenuante. O descaminho da coisa pública, que não presta um bom atendimento a essas criaturas que deveriam ter um bom atendimento psiquiátrico, psicológico, né? Neste caso, nós podemos dizer que estes homens e mulheres que saquearam os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, eles contribuíram
com aquela bala, uma bala que poderia não ser utilizada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, estas pessoas que destroem a coisa pública, estas eu diria que estão em situação bastante calamitosa no seu futuro, se não se arrependerem e não começarem desde já a trabalhar para fazer com que o Estado funcione. Quanto ao nosso irmão, tudo isso depende, mas certamente a situação dele não é das melhores, deve chegar na espiritualidade. Com o mesmo distúrbio psíquico que ele experimenta aqui, talvez até em maior proporção, uma vez que ele não está mais na carne, ele está no mundo espiritual, então ele verá aqueles espíritos que contribuíram para que ele chegasse até onde ele chegou, que ele tinha dificuldade de ver um ou outro em função da carne, agora ele deve estar vendo eles todos, né? Então há desorientação, boa parte das vezes a criatura sequer sabe que desencarnou. Sim, e como vimos, né, após de 4 horas de negociação, felizmente todas as 37 pessoas que estavam dentro do ônibus conseguiram sair ilesas. Você acredita que a espiritualidade contribuiu para esse desfecho? A espiritualidade ela age com bastante antecedência, porque ela tem acesso a informações que nós não temos, né? O William, nesse processo de adoecimento e de obsessão, de auto-obsessão em primeiro lugar, e depois da obsessão espiritual, ele foi arquitetando, né, este plano de descaminho que acabou se dando. Então, os amigos da espiritualidade sabiam exatamente o instante que o William cometeria esta insanidade, né? E cuidaram para que, em primeiro lugar, tivesse passando por essa situação criaturas que têm ou bagagem espiritual, né, ou necessidade de passar por um aprendizado como este. Então, isto em primeiríssimo lugar. Cuidaram para que o próprio William tivesse o menor prejuízo possível, embora o prejuízo é gigantesco, mas poderia ter sido muito maior. Ele poderia ter botado fogo no ônibus, por exemplo, né? E o prejuízo para ele próprio seria muito maior, porque o arrependimento seria muito maior quando ele recobrasse a consciência. Cuidaram do atirador, né, que estava ali desempenhando o seu papel. A polícia não sabia que a arma era de brinquedo, então a coisa podia chegar a proporções inimagináveis, bem piores, né? Então, a espiritualidade estava presente nisso tudo, assim como estava presente também no desenlace do William, né? Cuidando do espírito que chega atormentado na espiritualidade, mas prestando o cuidado possível, né? Isso não significa que ele morre e imediatamente seu espírito está liberto. Não, seu espírito está num surto psicótico agravado pelos projéteis que se deram, pelo aumento da culpa que provavelmente ele experimenta, e estando na espiritualidade ainda mais exposto ao campo obsessivo. Agora, neste momento, muitos estão, principalmente na internet, né, os internautas, eles estão justamente questionando a posição e a atitude do atirador. Será que, de acordo com a doutrina espírita, a vida dele que foi tirada para evitar um mal maior, será que isso também é visto como errado? Não, de forma alguma. Aliás, Kardec trata disso em O Livro dos Espíritos, né? Ali estava o instinto de conservação presente, né? Não o instinto de conservação do próprio atirador, mas o instinto de conservar a vida de outrem. Que ele estava ali naquele instante representando o Estado, tinha a obrigação de conservar aquelas vidas todas, né? Como nós dissemos, não sabia-se que havia uma arma de brinquedo. E ainda assim, a própria gasolina e o descaminho, o destempero do William apontavam que o mal menor seria uma atitude como essa, enérgica, necessária, de parar com aquela situação através de um sniper, né, um atirador de elite. Este profissional
ele pode ir para sua casa, dormir com tranquilidade, porque ele apenas e tão somente cumpriu com o seu dever. Agora, nós precisamos fazer uma diferenciação bastante importante aqui. Se a pessoa que está infringindo a lei, ela é dominada e assassinada, este é o nome, é um assassinato. E o policial, a pessoa que fez isso, tomou para si a justiça, né? No dito popular, a justiça pelas próprias mãos, ele haverá de dar conta do mal que fez. Entretanto, quando o policial ou a pessoa, num instinto de conservação para alguém que está extremamente belicoso, ameaçador, agressivo, nesse instante é a legítima defesa. Entretanto, o que é de se lamentar, e aí é de se lamentar bastante, é o governador do estado do Rio de Janeiro descendo do helicóptero e comemorando. O que ele estava comemorando? 37 pessoas haviam sofrido durante horas um terror psicológico. E ele estava comemorando? A comemoração deveria se dar se o estado do Rio estivesse indo muito bem, com índices de violência minimamente aceitáveis, né? Ele não é mais um CPF quando ele está prefeito, governador, deputado, presidente, né? Ele é o Estado, ele é um representante do Estado. Então, às vezes, é preciso calar um pouco, né? Ouvir mais, ser um pouco mais comedido, um pouco mais responsável, né? Com as palavras, com os atos, com o exemplo. Então, isto foi realmente de se lamentar. Muito obrigado, André. Nós que agradecemos. Dúvidas, críticas ou sugestões, você já sabe. Pode mandar para a gente no e-mail faleconosco tvmm@feal.com.br. A gente se vê no próximo boletim.